curte no cigarro? Pra te falar a verdade, nem eu sei. É gostoso, gente. Ninguém vicia em coisa ruim, não. Existe alguém que vicia em coisa ruim? Se você só vicia em coisa que te dá prazer. Vocês fumam? Você não fuma? Pode conversar também, não é só fumante, não. Tem problema, não? Já fumei, né? Ah, ó, esse fumante. Se eu não tiver o cigarro no bolso, eu perco o chão. É mesmo? Você fuma desde quando? Desde 7 anos de idade, eu tô com 56. 7? Eu tô Você era com uma quase- criança. Já parei, voltei, depois vai pro cigarro de palha, volta depois pro cigarro normais. Eu entrava dentro da minha casa, tudo tava cheirando cigarro. Eu olhava, tinha cigarro. Eu olhava, tinha outro. Já pensou em parar? Não quer parar? Tem simplesmente uns 65 dias, 70 dias que eu parei de fumar. Como é que tá sendo? Maravilhoso. Tem quantos anos que você fuma? 48, desde 20 anos, uns 28 anos já. E não morri ainda, tá vendo? Doutor Albert, tabagismo é uma doença? Olha, Maíra, sim, o tabagismo é uma doença, uma vez que ele é decorrente da dependência química relacionada à nicotina, que é uma das 5.000 substâncias que se ingere quando se fuma um cigarro. 5.000 5.000 substâncias em média em um cigarro? em um cigarro. É algo que ocorre em nível do sistema nervoso central, causando uma dependência que a gente tecnicamente chama de sistema de recompensa cerebral, que é aquilo que você faz, tem prazer, e quando falta essa substância, o organismo pede novamente aquela substância. E dá algum prazer esse negócio? Não, só que na hora que você estiver nervoso, quem tem o vício, ele acalma. O prazer, ele é desencadeado 10 segundos após a ingestão da fumaça. Eu amo, É mesmo? amo. Por quê? Adoro minha cervejinha, adoro meu paioso. Pra ver se tirar os estresses. A nicotina ativa uma zona cerebral, uma região cerebral, o sistema mesolímbico, atinge essa região, libera uma substância química no cérebro que te dá prazer. E essa substância, rapidamente, ela desaparece. Aí o organismo pede outra tragada. Eu fumo um cigarro, quer fumar outro, e aí Vira uma bola de vira neve. uma bola de neve. Cada vez vai fumando mais? Cada vez vai fumando mais. E quanto mais se fuma, mais difícil é para parar. Não dá pra entender o que é, mas é um vício, uma coisa que você tem que tá fumando, Queria saber se você fuma. Fumei. Fumou? Fumei. Quanto tempo? Fumei muitos 15 anos. Antigamente era status. Era fumar. moda, Era né? moda, né? Eu achava bonito. Foi a época, a fase da vida da gente. Achava bonito na televisão, as atrizes. Entendi. Aí aprendi de bobeira e depois fiquei escrava disso. Você que é o Vicente? É o Vicente do cigarro. Vicente do cigarro. O cara que parece o faroeste ali, ó. Ah, é? Nó, que figura, velho. Não, aquele ali é figura, você vai dar Nossa, certo olha entrevistar lá. ele, velho. Ele vai ser da hora. Me falaram, você tem que conversar com o Vicente. Tudo bem? Muito prazer. Posso sentar aqui, Maíra? Eu vejo que você fuma, né? Tem quanto tempo? Quantos anos? 40. 40? Então você começou, você tinha quantos? Você era adolescente? 16 anos. Por que começou? Minha mãe colocou o primeiro maço de cigarro no meu bolso. Sua mãe? Te deu? Uai, Porque eu ia a um baile Aham. e quem tinha cigarro no bolso era homem. olha aqui, como é que era a cultura da época. E aí você se sentiu importante. Eu com 16 anos me senti um cara. Aham. Você se considera viciado? Viciado é o jeito ainda de ser o bacana na situação. Eu acho que você é um cara descolado sem o cigarro também, com esse chapéu, com essa jaqueta, essa botina aqui. Mas aí sem o cigarro perde muito, porque o cigarro é que dá o tom de você ser ainda rebelde. Geralmente começa a se fumar nessa fase mesmo da juventude. Quando começa a sair para barzinho, aquela coisa de uma inserção social, interação social e acaba dá o primeiro trago. E começou por quê?
influência. Amigos, família, mais ou menos isso. Todo mundo ao seu redor ali fumava? Todo mundo ao meu redor fumava. E o cigarro é uma das mais difíceis do paciente realmente abandonar, porque ela é socialmente aceita. Verdade. Que momento que você fuma cigarro? Principalmente quando estou bebendo. Eu costumo fumar muito depois do almoço, de tardezinha depois de tomar um café, quando estou tomando cerveja. Você fuma quanto por dia? Uns 10. 5, 10? Ele tá mentindo? Ele fuma muito? Você não fuma não. Mas você tá sentado ao lado de um amigo que é fumante. E não te dá vontade de fumar? Não, hoje não. Como é que é sentar na mesa com um amigo que fuma e tem pavor de cigarro? Hoje o bebo tá pra lá, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Você fuma e a fumaça ela se espalha. E as pessoas que estão próximas de você estão fumando passivamente. E diga-se de passagem, ingerindo uma fumaça ainda pior. Você não é fumante? Não. Mas eu cresci em uma casa em que a minha mãe e os meus 3 irmãos eram fumantes. Nu. Então você foi fumante passiva? Passiva. O cigarro tem o filtro. Uhum. Aquela fumaça que sai sem o filtro, ela ainda tem mais substância tóxica ainda do que a fumaça que é ingerida pelo fumante. Então o companheiro de um fumante, o filho de um fumante, geralmente, então ele tá ali fumando. Ele pode ficar doente também. Pode ficar doente. Porque eu dormia com ela, então eu dormia e aí ela fumava, ela acordava tipo várias vezes à noite pra fumar. E então eu tava fumando junto com ela no quarto, porque o quarto todo fechado, era junto com ela, do lado dela, né? E aí eu desenvolvi asma na infância também, muitos problemas respiratórios mesmo. Quando você não tá fumando, você fica com ele apagado, segurando? Não, foi coincidência. Eu ia acender uma, quando eu te vi, eu achei por bem que não deveria ser. Porque eu acho que todo mundo tem que ter a cordialidade de não incomodar o outro. Você não tem medo de adoecer por causa do cigarro? Absolutamente. Tenho o pavor de um dia pagar as consequências. É um prazer que sai caro demais, né? Em todos os sentidos, né? Sai caro do ponto de vista financeiro e caro no sistema, na questão de saúde também, né? Você tá um pouco rouco. Isso. Será que é de cigarro? Com certeza. É mesmo? Com certeza. Já fui no médico, ele já me disse que enquanto não parar de fumar, essa rouquidão não passa. A rouquidão, tô com ela tem uns 3 meses já. Os dentes se escurecem, a capacidade de sentir o sabor dos alimentos altera, a capacidade respiratória altera, a função pulmonar diminui, o apetite altera, o cheiro da pessoa altera, a cor da pessoa altera. Porque ela fumava tipo assim 3, 4 maços de cigarro por dia. Nossa, era muito. Ela chegou a perder todos os... Pode falar, né? Pode. Chegou a perder todos os dentes da boca. Coitada. Por conta do cigarro. É mesmo? Sim. É horrível ser fumante. É? Né? É horrível ser fumante. Tudo você se sente mal, não tem espaço para fumante em lugar nenhum mais. E outra coisa, o cheiro, é o mal-estar. Meus filhos detestavam. Uma pessoa só para no choque, menina. Infelizmente a gente só faz as coisas quando tem um choque mesmo. Como não tive ainda, né? Você fuma cigarro branco de palha? De palha. Quantos por dia? Eu fumo uns 8 só por dia, eu fumo pouco também. E o tal do cigarro de palha, ele é melhor ou pior? Ele é 3 vezes mais nocivo à saúde do que o cigarro de papel. A combustão dele é incompleta. Então, quando você ingere o cigarro de palha, além de você estar ingerindo a nicotina pura, porque ele não tem filtro, você está ingerindo mais monóxido de carbono, que a combustão dele é incompleta. Então você está fumando 24 brancos por dia. Sabia disso? Não sabia. Doenças graves como infarto agudo do miocárdio, AVC, inúmeros tipos de câncer, que as pessoas pensam no câncer de pulmão, mas nós temos câncer de próstata, garganta, bexiga e intestino. Ele estava me provocando muito mal, eu simplesmente parei de tragar, mas não deixei o cigarro. Então você não traga, você só... Não, eu só consumo o cigarro. E mesmo assim você tem os efeitos do cigarro? Tem, porque o sabor da nicotina fica na boca e é inevitável, para dente, para hálito, para tudo. Eu tenho nojo mesmo. O sentimento que eu desenvolvi com o cigarro foi de nojo. Você fuma o que você gosta mesmo? Eu sou bobo mesmo. Bobo? Por quê?
E quem fuma sabe que tá fazendo merda, né? Muitos tabagistas chegam para mim e dizem: Dr. Albert, o cigarro é meu amigo, é meu companheiro. Então esse parar de fumar, ele acaba sendo um luto. O prazer do cigarro ele distrai, ele põe todo mundo sintonizado, digamos assim, na mesma tecla de um dia eu transgredi. E transgredir, mesmo que seja só fumando um cigarro, é muito bom. É uma maneira de não envelhecer. Você tem vontade de parar ou tá de boa? Tá de boa? Tenho vontade de parar, mas no momento não. Agora, pelo amor de Deus, vamos dar esperança pra quem fuma e tem vontade de parar. Existem medicamentos, existem terapias, seja em grupo, seja individual. Existe aplicativo de celular. E conseguiu parar? Consegui parar. Como? Como? Eu falei assim, eu vou tentar, quarta-feira de cinza, falei, fazer a penitência de não fumar hoje. Aí passei a noite, falei, mãe, vou ficar mais um dia. E com isso eu parei. Nunca mais? Nunca mais eu fumei. É muito difícil a pessoa parar sozinha. Sozinho. Agora, quem busca ajuda de um profissional capacitado, 70% abandona o vício. Fiquei 5 anos viciado, né? Depois de ter parado, 5 anos. Aí, resistindo. Não foi fácil. No meu caso, não foi fácil. Né? É algo que me domina. Então eu não gosto de nada que me domina. Pensa em parar. Ou não? Mais ou menos. De vez em quando sim, às vezes não. Quer parar, mas ele está numa fase que a gente chama de pré-contemplativo. O que é isso? Ele quer, mas não quer, sabe? Ele quer parar, mas ainda não está disposto. E esse paciente é muito difícil de a gente tratar. Mas o paciente que está, de fato, disposto a parar de fumar, a gente geralmente pactua com ele. Ter uma data, saber como que eu vou fazer, vou parar de uma vez ou vou reduzir. Conversar com a família, com as pessoas mais próximas, porque esse vai ser um período muito difícil para o paciente, em que ele vai ficar mais irritadiço, ele vai ter insônia. Posso te pedir para você fumar esse cigarro para eu filmar? Pode. Vou ficar longe, tá? Porque eu não sou muito fã, mas você é muito simpático, muito obrigado. Eu que te agradeço. Foi ótima a conversa. Teve a importância que é a gente se libertar dessa praga, desse vício. É um exercício de autocontrole. É você, se você quiser de verdade, você consegue. Então eu consegui, quero viver muitos anos. Não adianta você querer para ele. Não adianta a esposa querer para o marido. Entendi. Não adianta o filho querer para o pai ou para a mãe. O paciente tem que querer. Se você parar de fumar, o que você acha que você vai perder? Se eu parar de fumar, O que você acha? acho que eu vou perder nada. Nada? Nada. Só tem a ganhar. Perder nada. Há uma melhora impactante. Assim. Por exemplo, eu tenho casos de pacientes que falam: doutor, depois que eu parei de fumar, a comida tem outro sabor. A minha mulher falou que o meu cheiro mudou. Então melhora, inclusive, a relação entre casais. Tá feliz, né? Tô achando você sorridente. Tô Conseguiu. super feliz. Tô mesmo, tô feliz. Que Comecei bom. em 2019 fazendo ginástica, andando de bicicleta, fazendo crossfit e livre do cigarro. Nossa, maravilhosa. Tomara que a gente consiga dar esperança, né? Para os fumantes que estão nos assistindo, que tem vontade de parar, né? Você já viu muita gente parando, né? Muita gente para, com certeza. E a gente fica muito feliz porque é possível parar de fumar. Vicente, você podia fazer um favor para mim? Com a sua, usar toda a sua simpatia para conquistar as pessoas que nos assistiram, para se inscrever no meu canal. Você pode fazer isso para mim? Maíra Lemos. Muito obrigada. Ótimo, né? Ó, Maíra Lemos é do caralho, ok? Acho que vocês deviam conectar-se a Maíra Lemos. Essa é a dica. Inscreva-se. Inscreva-se. Nossa, ficou bom demais. Obrigada.